bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo do livro Seara dos Médios. E hoje nós vamos falar do capítulo 5, de tema curiosidade. Quem não é curioso, quem não tem curiosidade? Então, dando continuidade ao trabalho que os nossos amigos já vêm fazendo há algumas semanas, nós vamos falar desse tema, expor para vocês um pouco do que nós entendemos, né? Por que eu falo nós? Gente, nós nunca estamos sozinhos. Nossos amigos benfeitores nos acompanham. E aqueles espíritos que necessitam de esclarecimento também estão por aí, estão por aqui. Aproveitando essa onda energética para se auto-iluminar e assim seguirem nas suas caminhadas evolutórias. Pensem sempre nisso. Nós estamos sempre sendo observados pela espiritualidade. E aí, dando continuidade a este livro interessantíssimo, de grande conhecimento, que traz para nós reflexões de uma forma geral para a vida, para a caminhada mediúnica, nós vamos falar desse tema curiosidade. Quem já acompanha a minha forma de explanar sobre o estudo vai ver que eu leio um pouquinho, volto aqui, converso com vocês, a gente troca essa energia, passo o que foi entendido diante do tema que está sendo aqui estudado e assim a gente segue nesse capítulo, tudo bem? Então vamos começar e vem comigo, me acompanhando hoje e dando continuidade nas outras sextas-feiras com os nossos colegas, tá bom? Então, como eu disse, o título Curiosidade. Foi uma reunião pública de 18 de janeiro de 1960. Então, a questão número 31. A curiosidade, quando respeitável, é princípio da ciência, mas somente princípio. Sem trabalho perseverante, assemelha-se-ia, de certo, ao primeiro passo de uma longa excursão interrompida no limiar. Então, Emmanuel chama a questão aqui, né? Eu vou já respondendo assim meio que isso vai estar no texto, mas dando essa introdução. Curiosidade é bom ou é ruim? A curiosidade, ela é um impulso, né? Quando a gente fala de, por exemplo, os cientistas, como que eles descobrem as coisas? Através de uma hipótese. A hipótese é uma curiosidade. Poxa, se eu... o que poderia sarar, né? Vamos falar esse termo. Sarar uma dor de cabeça. Qual é o princípio ativo aí? Essa dor de cabeça, ela é oriunda de quê? Então, eles tiveram inicialmente uma curiosidade. Nós, seres que estamos aqui estudando o espiritismo, nós tivemos uma curiosidade. Poxa, como que a vida fica? Como que o corpo físico fica após o meu desencarne? Isso tem relevância? E o meu espírito? O que anima esse corpo, né? O espírito é o que anima o corpo. Então, esse princípio de vida, né? Essa razão, esse ser que se eterniza, o espírito que anima este corpo, é o que realmente tem relevância. Mas aí isso começou através de uma curiosidade, de uma hipótese de alguém que teve então esse insight. Lógico que nós somos inspirados pela espiritualidade, intuídos o tempo todo. E por termos na nossa consciência, lembra lá dos livros dos espíritos, as leis de Deus, de certa forma nós sabemos, mas está latente, está adormecido em nós e precisa então ser acordado, provocado, para que nós tenhamos então, que nós trabalhemos então em nós essas situações, esses conhecimentos. Então, já iniciando aí, curiosidade é bom, é ruim? Ela é um princípio. E o que vem depois da sua curiosidade? Qual que é a sua ação depois da sua curiosidade? A sua ação é no sentido de auxílio, a sua ação é no sentido de fazer que essa provocação tenha então uma rentabilidade emocional, uma rentabilidade que contribua para o outro, ou ela é simplesmente uma curiosidade? Então fica aí essa reflexão, né, para a gente pensar, minha curiosidade me leva aonde? Então, dando continuidade. E observando-se que o progresso é obra de todos, é preciso que o seareiro da ação palmilhe a senda dos precursores para realizar o serviço que lhe compete. Colombo descobre as terras do Novo Mundo, depois de anotar os apontamentos de Perestrelo.
Planté articula os acumuladores de eletricidade sob a forma de energia química, mas toma por base a pilha de volta. Marconi, para alcançar o telégrafo sem fios, utiliza as experiências de Braine. Pasteur, tem algumas pronúncias mais difíceis aqui, demonstra definitivamente a origem microbiana das doenças infecciosas, precedido, porém, por Davine e outros. Para tudo isso, no entanto, não se imobilizam em poltronas de sonho, nem param à frente de esboços. Lutam e sofrem, gastando fósforo e tempo. Então, lembra aquele início que eu falei? O que você faz com a sua curiosidade? E aí aqui são citados grandes cientistas que trouxeram para a gente uma grande contribuição. Colombo, né, com suas explorações através da navegação, né, seus descobrimentos. E aí surge aí as civilizações. E aí a gente não está adentrando nesse mérito de como que isso se deu, se foi correto ou não. Mas quer dizer, ele não parou, ele pensou e se movimentou. Porque o pensamento lá... Em semana eu falo no livro Pensamento em Vida. Cria a vida que procuramos. Então, o que o seu pensamento está criando para você? É uma questão que fica aqui. Eu penso em ser uma pessoa melhor a cada dia. Todos nós, indiretamente, pensamos isso, né? Pelo menos a grande maioria. Mas qual que é o nosso movimento em relação a isso? Todos nós temos a curiosidade de saber como que é um plano superior, uma plataforma superior, né? Onde os nossos benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, nossos mentores, cada um dá uma denominação, eles habitam, né? E nos conduzem. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade de saber como que é essa energia, essa sensação de paz, talvez não plena, mas em grande parte esse estado de graça que infelizmente pela nossa densidade energética e que nossa mesmo e do local em que habitamos não nos permite às vezes desfrutar isso, talvez pequenos momentos, porque nós ainda temos a mente vacilante. Então, aonde essa curiosidade te leva? E aí, trazendo para o nosso propósito, porque eu acredito que se você está aqui hoje, você tem um propósito de ascensão espiritual, de fazer com que o seu espírito ele alcance um esclarecimento e que isso crie nele uma cultura, né? Olha, a informação funciona assim, eu retenho a informação, eu tenho acesso à informação, retenho ou não a informação. Retendo a informação, eu faço daquilo uma crença. Eu faço daquilo uma realidade mental. E aí, fazendo daquilo uma realidade mental, eu posso materializar isso ou não na minha vida, gerar uma cultura, né? Assim que nós formamos nossos ideais, nossos princípios, nossos valores. Então, se eu acredito nesse ser espiritual, se eu busco essa ascensão espiritual, estou aqui hoje buscando conhecimento, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Conhecimento sem utilização é como uma roupa no guarda-roupa que eu não uso. Ela só ocupa espaço. E saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Com uma diferença. A gente tem o peso de ter tido acesso. Ah, mas você está falando isso para que eu me sinta... que eu pare de buscar o conhecimento? Não, eu estou te falando isso justamente ao contrário, para que você busque o conhecimento e o esclarecimento espiritual. Mas que com isso você dê propósito à sua vida, que com isso você modifique os seus passos. Se eu continuar fazendo tudo igual do jeito que nós estamos fazendo, nós não vamos sair do lugar que nós estamos hoje. Então talvez seja uma prece com um pouco mais de amor. Talvez seja um sorriso na rua, um bom dia, um abraço, um gesto de gentileza com o seu parente, um gesto de gentileza com a pessoa que está dentro da sua casa, com a sua família. Então esses pequenos atos, advindos de uma curiosidade inicial, que é como é ser bom, como é fazer o bem. Então eles têm que causar em nós, provocar em nosso espírito essa mudança e essa melhora sim.
E aí Emmanuel vem aqui e traz isso de forma assim brilhante, como tudo que ele toca, né? Fica maravilhoso. Essa reflexão de o que eu estou fazendo com aquilo que eu quero acessar. Eu quero ler esse livro só para dizer, nossa, eu li o livro Seara dos Médiuns. Quem eu sou depois de ter lido o livro Seara dos Médiuns? Quem eu me tornei? O que esse ser espiritual alcançou depois desse contato? Isso não é só para leitura, isso não é só para os nossos atos, isso é para a nossa essência. A gente está recriando, né? Renascendo, ressurgindo a nossa essência cada dia. E aí eu peço licença para compartilhar com vocês que essa semana o presidente da casa espírita que eu frequento, ele deu não seria uma palestra, né? Sempre que a gente tem um momento de oração, ele faz após, ele fala algumas palavras, né? Dá algumas orientações. E aí ele falava que a espiritualidade questionou a ele algumas vezes, em algumas atividades, qual é o motivo da nossa obra. E aí vem, como assim, qual é o motivo da nossa obra? A nossa obra, ela está para servir a Deus, e aí servir a Deus está em ser o nosso melhor, ou ela está para nos servir? E tem muita diferença nisso. Quando eu frequento, eu vou continuar utilizando o exemplo do centro espírita. Quando eu vou ao centro espírita, né, porque a minha consciência, a minha forma de viver me diz que eu tenho que ir para ser melhor. Eu estou indo para a obra de Deus, para o todo, para o coletivo, para auxiliar aqueles que buscam ali, né, aquele ponto de luz, como uma forma de recomeço, de iluminação, né, de recondução dos seus caminhos, ou eu estou utilizando isso para o meu benefício. Eu vou ser bom, isso inconscientemente, porque quase ninguém vai assumir isso. Eu vou ser bom, vou fazer o bem porque senão meu espírito não evolui. Tem uma diferença bem grande, né? Olha, eu vou hoje no centro espírita porque eu preciso evoluir o meu espírito. O propósito final, a consequência final é essa, mas é o que te move? Qual o sentimento genuíno que te move? É o amor à coletividade, o amor ao Criador, porque nós somos, né? Como diria, eu não vou me recordar o livro, se eu não me engano, ele está no livro Consolador. Nós somos plasma divino, né? Essência desse Deus que nós buscamos, que nós acreditamos e que na verdade está dentro de nós. Então, se eu sou essa essência, se eu busco essa essência, eu quero que o tudo, aquilo que está ao meu redor, o meu irmão, ele também evolua comigo, porque aí nós estamos então evoluindo um todo, no sentido de um amor, uma caridade essencial, como diz Emmanuel, mas pura e genuína. Mas, se eu foco só no meu espírito, só no meu aprimoramento egocêntrico, vamos dizer, utilizar essa palavra, se eu foco só nesse espírito, se eu vou lá, porque eu tô com um problema no trabalho, eu vou no centro espírita hoje porque eu acho que isso é alguma energia que tá me incomodando, e sou eu. Que obra que você está servindo? A obra do Criador ou a sua própria obra? Quem é o ser central da sua vida? Nós devemos amar a nós mesmos. Mas lembra que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Por que amar a Deus sobre todas as coisas? E a gente não está falando de idolatria, de uma apologia sem razão. A gente está falando de amar a nossa própria essência. E aí, voltando aos exemplos da casa espírita, tem uma frase que é a minha frase de vida, que o mentor uma vez falou conosco, numa sessão que foi para todo mundo. Que Deus está em todos os lugares, mas o mais bonito é onde você o coloca. Onde está Deus na sua vida? Quem é Deus para você? Que é Deus?
melhor dizendo. A Deus é uma figura da qual eu temo, e aí por isso eu não faço algumas coisas que eu considero que são erradas, e aí compromete minha encarnação. O Deus é meu Pai, que me guia, meu Criador, que me possibilitou estar no mundo transitório, mas com a única finalidade de poder evoluir o meu espírito e auxiliar o próximo. Como que você está conduzindo a sua razão existencial? Como que você está conduzindo os seus pensamentos? Depois eu evoluo, depois eu desenvolvo, depois eu corrijo isso. Eu sou um procrastinador da minha existência, ou eu assumi a autoria disso e estou fazendo o meu melhor, sem comparação com o outro. Cada indivíduo vive o seu momento, cada indivíduo tem a sua essência, sua história espiritual, sua história energética, e não dá, nós não podemos comparar, porque é injusto com nós mesmos, porque é desleal com a nossa história nos compararmos ao outro, e aí a gente perde o foco principal, que é a nossa essência. Não dá para me moldar comparando com o outro, é sempre comigo. Hoje eu dei um sorriso na rua, ontem eu não fazia isso, e amanhã eu vou sorrir e vou dar um bom dia, vou agradecer. Então, quais são os atos que elevam o meu espírito? É a minha transformação real. Não é aquela coisa que eu faço para os outros verem, dentro de mim tá lá queimando e ardendo de outra forma. Então, para onde a sua curiosidade te move? Para onde ela te leva? Para onde ela faz o seu olho brilhar? Quem é a razão da sua obra? Reflexões. Vamos dar continuidade? Por outro lado, é imprescindível reconhecer que a curiosidade, ante o deslumbramento, é qual semente de árvore destinada a bons frutos, conservada, porém, sob uma campânula de vidro. Imaginemos um índio, habituado aos sons da inúbia e do boré, que aspirasse a conhecer melodias mais elevadas. Apresentar-lhe, só por isso, uma partitura de Beethoven seria o mesmo que propor a filosofia de Spinoza a uma criança de berço. Antecedendo a conquista, é imperioso que a educação lhe administre o solfejo na iniciação musical. Aí a gente vai lembrar também de pérolas aos porcos, dar conhecimento a quem não tem capacidade de absorver o conhecimento. Quem gosta, né, da música clássica, eu gosto muito, vai entender essa fala aqui de Emmanuel sobre a música de Beethoven e os benefícios, né, porque a gente está falando de ondas sonoras e o quanto que isso influencia no nosso padrão energético, e aí reflete de outras formas na nossa vida. E aí ele usa o exemplo do índio, que é aquele que não tem contato a essa civilização da qual nós conhecemos, ou pelo menos nós imaginamos que não tenha contato. Nessa época que provavelmente não, por conta da falta do acesso à informação que nós temos hoje. Então ele fala que trazer, por exemplo, essa melodia de Beethoven para um índio que não tem essa sensibilidade no aspecto do conhecimento, tá? De saber quem é Beethoven, de entender o que é uma música, eu vou usar um termo com todo respeito, considerada boa e uma música ruim. Então ele não vai entender a essência. É como você discorrer questões filosóficas com uma criança de 2 anos. A gente está falando de maturidade espiritual, de maturidade para a vida, refletida em vários campos. Então essa curiosidade que ela tem, um princípio bom mesmo, né, que traga algumas consequências, ela tem que ser melhor aproveitada nas nossas vidas. E ela tem que ser melhor aproveitada para com o nosso irmão, tá? Dando continuidade aqui. Não esperes assim que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria tanto, mas tanto ser um médium
de psicografia. Mas qual o seu preparo espiritual para isso? Qual a sua maturidade espiritual? Você acha realmente que espiritualidade vai trazer algo na sua vida que não faça sentido existencial, simplesmente para sanar o seu desejo, a sua curiosidade? Então, qual é o sentido daquilo que você busca? E será que se eu alcançar todas as graças, eu vou saber compreendê-las? Porque a graça, no sentido de energia, de tocar algo, ela está envolta de alguns valores. Então, se os meus valores não se identificam com os valores do que eu quero, então eu não vou conseguir alcançar. Porque eu não vou conseguir atingir essa essência espiritual. É como, sabe aquela pessoa, eu vou usar um exemplo bem mundano, que tem tudo, que tem dinheiro, que tem facilidades, que tem acesso, mas não é feliz? Sempre falta alguma coisa. É porque os valores da sua graça, a essência da sua graça, a graça que ela acha que ela queria para o seu espírito, não está ligada àquela aquisição material. E aí a pessoa gasta muito tempo tentando se convencer que isso é o melhor e deixando coisas que são talvez muito mais importantes que isso, o trabalho do seu campo espiritual, do seu ser individual em sociedade. Lembrando o que eu faço com aquilo que eu tenho. Se eu tenho uma condição física, tem um propósito, tem um sentido. Que não é só me servir, mas que é também auxiliar ao outro. E eu nem estou falando de doar dinheiro. O tempo é um bem precioso. O amor é um bem muito precioso. Então, como eu administro as minhas riquezas espirituais, as minhas riquezas materiais? Qual é a sua obra? Qual é a obra que você está servindo? Entende como que tudo está ligado no final? Uma curiosidade te leva a uma busca que te leva a um propósito. Qual é esse caminho que está sendo percorrido? Então, dando continuidade, quaisquer recursos demasiados transcendentes que nos trouxessem serviriam apenas como fatores de encantamento inútil, à maneira de fogos de artifício, tumultuando a emoção dos meninos necessitados da escola. Da pedra ao micróbio, quase que não sai. Do micróbio ao verme, do verme ao homem e do homem à estrela. O universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos, desafiando-nos o conhecimento e a interpretação. Também na mediunidade, não aguardes concessões de pechincha. Aí Emmanuel nos dá um alerta. Todos nós saímos de algum lugar e nós vamos para algum lugar. Da pedra ao micróbio. Do homem à estrela. Né? Cortando um pouquinho aqui do que foi falado. A espiritualidade não vai trazer nada que não nos seja útil para a nossa evolução. E é isso que Emmanuel está tratando aqui. Assim é a mediunidade. Nós não nos tornamos médium ativos, porque médios somos todos, mas nem todos vão utilizar dessa mediunidade com algum propósito, né? É uma condição natural do ser humano. Então, nós não nos tornamos médium ativos necessários de desenvolver essa mediunidade sem um propósito espiritual, sem um propósito real. Então, não vai ser para satisfazer a nossa curiosidade. A espiritualidade não vai nos conceder um acesso simplesmente para a satisfação da nossa curiosidade. Tem que ter um propósito maior. Tem que ter uma busca real da essência divina nisso. E aí as coisas passam a fazer sentido. Vocês já devem ter ouvido muito histórias que às vezes é um bom médium, auxilia, atende, ele começa a se perder na vaidade dele. Como que eu me perco na minha vaidade? Eu esqueço do meu real propósito. Então eu paro de servir ao outro e começo a servir a mim mesmo. E aí a pessoa meio que perde
ela vai perder, então, essa condição mediúnica. Na verdade, não é que ela perde, enfim, isso aí é uma outra discussão. Mas porque deixa de servir ao propósito espiritual, né? Deixa de ser real, genuíno. Então, a espiritualidade não vai alimentar esse tipo de padrão, não vai alimentar esse tipo de comportamento validando essa conduta. Existem regras espirituais, existem valores e princípios espirituais. E seguir esses valores e princípios espirituais é que nos coloca ali, então, nessa condição de filhos, de servir ao Deus, ao Criador. Então, como diz Emmanuel, eu acho que vale repetir, não esperes assim que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Não vai acontecer. Ah, mas tal pessoa, eu acho que ela não merecia e ela conseguiu. Você considera que ela não merecia, mas o que a espiritualidade preparou para ela? O que a espiritualidade vê naquele espírito? Porque talvez aquele espírito ainda não reajustou com você, então para você realmente ele não é um espírito bom, bondoso. Mas e para o resto da humanidade? Para as outras pessoas, como que aquele espírito se comporta? Entende que não somos nós que fazemos esse julgamento do outro, né? Que aí, se a gente for entrar na nossa esfera individual, esse julgamento parte de nós e aí ele vai vindo, sendo seguido do julgamento espiritual, né? Dos pingos nos is da espiritualidade. Mas é muito sensível eu dizer da trajetória do outro, é por isso que quando a gente faz uma comparação, tem que ser com a nossa própria história, porque eu não tenho acesso a todos. A gente não tem acesso aos nossos próprios detalhes. A gente sabe o que a nossa mente, e a mente mente, o que a nossa mente vislumbra, acredita, vê e tem acesso. Mas aquilo é verdade? Aquilo é uma projeção do que eu quero. É uma projeção da minha vaidade, uma projeção daquilo que eu acredito que seja melhor. A gente vai ficar pensando aí, é uma questão filosófica muito grande. Mas a condução espiritual, ela é certa. Ela é acertada, ela é justa. E quando a gente se entrega para a espiritualidade e deixa-nos ser conduzidos por essa espiritualidade, é que o nosso diferencial acontece. Reflexões. Continuando e quase finalizando. Há nos reinos do espírito leis e princípios, novas relações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Emmanuel. Eu acho que vale repetir essa frase, porque eu acho que ela, no meu sentido, ela resume tudo que foi falado aqui hoje. Que os espíritos, eles vão alcançar, eles têm mundos a conquistar, nós espíritos, mas que a paciência, o trabalho, a responsabilidade, o entendimento, a atenção e o suor são fatores fundamentais para que esses espíritos, então, alcancem esse conhecimento e acessem esses mundos. Mundos aqui representados por padrões energéticos, plataformas espirituais, dimensões, né? Não necessariamente o mundo como nós conhecemos na nossa ignorância. Então, quando ele fala de atenção e suor, ele fala do nosso cuidado e do nosso trabalho espiritual. Da onde a nossa essência está voltada. E tem um texto de Emmanuel chamado Nos Dias Difíceis. Eu não sei quantas vezes eu já escutei ele, porque ele é para mim como fosse uma prece. E ele termina falando que a paciência é o dom de esperar
em Deus, esperar por Deus, cooperando com Deus, sem se desesperar. Exercício de fé, de cuidado, de autocuidado, de reconhecimento e valorização da nossa própria essência. Então é isso. Se de tudo que foi lido aqui hoje restarem dúvidas, foca na questão da fé. Fé raciocinada, gente, por favor, fé raciocinada. Fé voltada para os princípios espirituais, fé voltada para o outro, fé voltada para a nossa real essência. E aí você conduz os seus dias a partir disso. Você conduz a sua mediunidade a partir disso. Eu sou um médium ativo, por quê? O que o meu dom mediúnico tem para acrescentar aos outros? Eu sou um médium de psicografia, por exemplo. Eu não sou, tá? Como que isso vai contribuir para a evolução do outro? Como que isso contribui para a minha própria evolução? Qual é a melhor maneira de exercer esta mediunidade? Então são essas as reflexões que vão nos levar, essas as curiosidades que vão nos levar a caminhos diferentes, traçar metas diferentes. São essas as reflexões reais e necessárias para o nosso espírito, mas são reflexões totalmente individuais. Quero agradecer muito, muito, muito pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Pela oportunidade da espiritualidade me fazer refletir sobre as palavras, que às vezes a gente lê e esquece. Releia. Fazer refletir, fazer sentir essa energia, que eu espero que vocês tenham também sentido no coração de vocês. E poder acessar. E aí quando eu falo de energia, é porque quando Emmanuel traz o conhecimento dele, ele não traz só palavras, ele traz um acesso. Então trazer esse acesso espiritual, é essa energia que eu quero tocar, é nessa energia que eu quero viver. Então, essa gratidão porque se nós estamos aqui hoje, o Davi, o Sérgio, eu vou falar das pessoas assim que às vezes a cabeça, esquece, mas de todos os nossos amigos que nos acompanham nos estudos, tanto lá no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto aqui no Seara dos Médiuns, foi porque a espiritualidade confiou a nós e, mais do que confiar a nós, nos oportunizou esse acesso como um instrumento de autoiluminação. Então eu me sinto muito agraciada por estar aqui hoje com vocês. E aí, quando esse estudo acabar, tira um tempinho, relê de novo, internaliza, anota, pesquise. Não deixe que isso seja só mais um estudo. E não estou nem falando do livro Seara dos Médiuns em si, de tudo. Deixe que isso realmente chegue aonde tem que chegar. Que é no seu coração. Muitíssimo obrigado. Gratidão a todos que estiveram aqui até agora. Não esqueçam que sexta-feira que vem nós temos o capítulo 6 com os nossos amigos e que a sua participação é muito importante. Nós estamos aqui por você também e pelos espíritos que nos acompanham. Espíritos superiores e espíritos que ainda estão na camada, na dimensão intermediária e buscando uma iluminação. Beijo no coração de todos vocês.